Nos anos 1990, a promessa era de que a privatização do setor elétrico iria melhorar e baratear o serviço. Acabou dando no apagão. O mesmo acontece agora com a água e o saneamento. Projetos em tramitação no Congresso pretendem privatizar a gestão das águas e o tratamento de esgoto no Brasil. Quais são os riscos que essas mudanças podem trazer para a população e, em especial, a que mora em periferias e distante de centros urbanos? Para responder essas perguntas, estamos com Francisca Adalgisa da Silva, socióloga e membro da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABES, e José Maírton Barreto, da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, funcionário da Sabesp e diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. A água é um bem público, isso está em lei, inclusive. O que a gente vê agora, e não só agora, mas no passado também, é uma tentativa de transformar a água numa mercadoria, isso que a gente passa, isso que a gente está vendo acontecer? Eu acho que vale a pena fazer um resgate da história do saneamento no Brasil muito rapidamente, claro, né? Quando você pensar que o Brasil foi descoberto, aspas, descoberto em 1500, e o primeiro chafariz público foi instalado no Brasil em 1640, então você já percebe que tem aí uma defasagem de atenção para o assunto. Levou 50 anos. Depois disso, começou a prática nas regiões que tinham concentrações urbanas no país, da construção de chafariz, que seriam pontos de coleta para a população. Enquanto não houve a libertação dos escravos nesse país, não se pensou em saneamento encanado, porque eram os escravos que faziam a coleta dos esgotos e que fazia também, que levava a água para as residências, né? Então, não se tinha uma preocupação, porque o serviço pesado sobrava para os negros. E aí eu acho que a gente já pode começar a desenhar essa desigualdade social com o saneamento no Brasil hoje, né? Feito isso, dito isso, até o finalzinho, 1900, pouco se investiu, só é a partir dessa data que começa, né, a se pensar em saneamento no Brasil. Vieram as companhias inglesas para cá, tentaram fazer um investimento no país, não deu certo, e aí em 1930... Agora há pouco, né? Agora há pouco. 1930, que Getúlio, então, estatiza o setor, porque até tinha as iniciativas locais das empresas privadas inglesas, a grande maioria inglesas, em 1930, Getúlio estatiza. A primeira tarifa foi cobrada em 1940. Olha, 1940. E aí a gente tem outro vácuo. É em 1969, com o Planasa, que se volta a falar de saneamento nesse país de novo. 1969, tem a minha idade, né? Porque eu nasci nesse período. 1970 você tem um Planasa, que aí pega essas companhias estaduais e cria as municipais e cria então as empresas estaduais como condição para você tirar o déficit de infraestrutura. E aí tem outro marco que é importante a gente destacar, que é a distribuição de recursos. A região sudeste recebeu a grande maioria dos recursos que foram destinados pelo Planasa, porque foi a área escolhida para ser industrializada. Então, você tem o desenvolvimento das cidades relacionado ao desenvolvimento do setor, do saneamento. Então, você investiu 62% dos recursos do Planasa na região sudeste, porque aqui era o polo de desenvolvimento industrial. Sim. Então, já começam aí as desigualdades. Sim. Então, a gente marca. E o foco do setor, na época, né, que ficou registrado, era você era trazer água. Esgoto não era prioridade, porque o déficit era tão grande que... Então, vamos primeiro levar água tratada para diminuir as taxas de mortalidade infantil. Depois, a gente leva o saneamento, leva o esgotamento sanitário, a coleta e o tratamento dos esgotos. Então, prioridade... trazer água. Em segundo plano, sanado o déficit do abastecimento público, então a gente começa a investir em coleta e tratamento de esgotos. Tá? Dito isso, aí a gente vai chegar nos dias de hoje. Então você vê que a forma de planejamento do país, o planejamento em si, nacional, não priorizou o saneamento e não priorizou de uma forma na sua totalidade. Hoje o Brasil sofre com grandes desigualdades regionais, então você tem a região sudeste com altos índices e você tem a região norte com baixíssimos índices, tanto de distribuição como de coleta e tratamento de esgoto, que já é uma herança do passado. Sim. A gente tem aí outro gap. Quando acaba o Planasa em 1990, ficou mais 13 anos sem discutir saneamento nesse país. Vamos para 2003. Só em 2003 que você volta a discutir. Porque durante a gestão ali do Fernando Henrique Cardoso, esse período de transição, só se falava em privatização.
Sim. Ah, vamos privatizar que melhora, só que não era interessante porque era um serviço deficitário, ninguém teve interesse, acabou aí a história e é só em 2003 que você volta a fazer essa discussão de novo no país. Então, muito rapidamente, você tem o saneamento no país está sendo discutido de 1969 para cá, com enormes soluços, você tem períodos de investimento, ausências de investimento, né? E aí quando você retoma novamente, em 1990, 1995, 96, é para privatizar, e é em 2003 que você começa de novo a olhar para esse setor. Então ele tem 50 anos só. Sim, e nesse sentido que você colocou agora, a discussão que a gente está fazendo agora não é de universalização desse serviço, mas é novamente de privatização dos serviços todos. José, quero ouvir você. Isso mesmo, Thalita. Inicialmente eu quero boa tarde para você, boa tarde para a Francisca, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Eu quero saudar a todas as pessoas envolvidas que defendem o saneamento público de qualidade, né? E em especial os funcionários também do saneamento, principalmente os funcionários da Sabesp, que estão junto nessa luta por um serviço essencial, de qualidade, né? O Estado tem o seu papel social de levar, né, a distribuição no setor da água para todos, né? Hoje a gente tem um equilíbrio econômico e financeiro no estado inteiro. Então, Sim. Boa tarde a todos. Complementando a Dalgisa, já que você quer me ouvir, continuando de 2003, né, onde ela parou, foi onde mais se aplicou no setor, né? De 2003 até meados de 2016, 2017, né? Onde até mesmo com PAC 1, PAC 2, né, água para todos, o governo federal se preocupou naquela época, nesse período, né, foi uma exceção de investimento que teve um crescimento bom no saneamento, onde depois, agora começa um certo retrocesso, né, com o fim do Ministério das Cidades, né. Enfim, teve várias ações que desencadeou. O governo, só de dinheiro público, né, nesse período de 2013 até 2017, 2016, foram cerca de 166, né, bilhões no setor público, né? E teve aproximadamente uns 20 bilhões do setor privado, né? Das próprias companhias que têm participação como eles falam, dos parceiros estratégicos, né, o dinheiro internacional, mas pasmem e acredite, de todos esses 184 bilhões, só 117 bilhões foi realmente investido, foi utilizado, né, por falta de planejamento, por falta de buscar esse dinheiro para poder melhorar o setor. Sim. Né? E hoje tem um certo ataque no setor, porque se você perceber, né, a ABICOM, né, que é a agência da Associação Brasileira das Concessionárias, né, é o Trata Brasil, eles vêm com os números manipulados dos setores que não condiz com a realidade, né? Eles falam que no país hoje tem 100 milhões, quer dizer, quase 50% que não tem acesso ao esgoto sanitário. Não é verdade isso. Esse número é menor ou é maior? Menor, esse número é bem menor. Esse número no esgoto sanitário, né, contando com as forças sépticas, né, com recolhimento, não do tratamento, passa de 82% de acesso ao esgoto. Assim, e a água passa de 95%, contando a água encanada dentro das residências. Isso no Brasil geral. Né? Eu posso fazer uma adenda nessa questão? Porque hoje a gente trabalha com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Ele é autodeclaratório, quer dizer, os municípios, eles fazem uma autodeclaração a respeito daquilo que eles fazem em termos de serviço. Tanto as empresas estaduais, como as privadas, como os municípios, eles declaram aquilo que eles entendem que é relevante, que é importante. Desse total, dos 5 mil municípios que nós temos no Brasil, tem 1.800 e poucos fazem essa declaração. Então, a gente tem uma boa parcela desses municípios que não participam do sistema, porque não é obrigatório, ele faz se ele quiser, né? Então, a gente trabalha com dados que eles acabam sendo também defasados, porque a cada 2 anos que você afere um dado. Então, hoje eu faço um relatório com a informação de 2017. Então, em 2019, estou analisando os dados de 2017. 2 anos se passaram. Muita coisa aconteceu nesse período, né? Então, existe até um esforço hoje, estão querendo modernizar, mas os dados que são fornecidos hoje, eles não dão, de fato, um recorte da realidade. Quando você pega as amostras por domicílio, que é uma outra forma de você aferir esses números pelo IBGE, aí você vai perceber
que existe uma defasagem, como ele está colocando. Entendi. Então, você tem ali o que eles chamam de 50%, o PNAD traz como 65%. E aí eles fazem uma outra análise, né, que são aquelas populações ribeirinhas, as populações rurais. Sim. Nós temos 31 milhões de pessoas que vivem em área rural ainda. Então, a gente tem cerca de 3,5 milhões de pessoas que nem têm um banheiro ainda nesse país, a gente pleno século XXI. E esses recortes o PNAD consegue fazer, coisa que o CNIS não consegue, né? Entendi. Então, você acaba tendo formas de aferição diferentes, com números diferentes. Só que para atender essa demanda de mercado privatista, porque, de fato, toda vez que se fala em saneamento, com exceção durante o período, e aqui sem fazer, mas é o pessoal de esquerda, não sei o que, não. Sem querer fazer mesmo, porque só você pegar os investimentos, como o Fagian acabou de... Aí eu troquei o seu nome. O Maírton acabou de falar. A Fagia deve estar falando. O Maírton acabou de falar, foi o período que mais se investiu. Porque durante a época dos governos anteriores, né, mesmo a transição pós-regime militar, até a eleição do Fernando Henrique Cardoso, toda vez que se olhava para o setor, vamos privatizar porque o privado é que vai dar resposta. Bem, haja visto, existe, olha o que está acontecendo no Chile hoje. Sim, é um exemplo muito bom, inclusive. Vamos ver o que aconteceu com a Argentina, que reestatizou. Sim. Privatizou e reestatizou. E é um movimento que está acontecendo no mundo. Mais de 860 cidades estão reestatizando serviços públicos. Por quê? Porque não deu certo. Mas o Brasil está muito na contramão, porque a gente fala de reforma da Previdência imitando o Chile, que está ali protestando em relação a está ali o resultado, reforma, né? Com a água, a mesma coisa. Com a água, a mesma coisa. Agora, no começo do programa, eu citei essa questão dos anos 90 com a privatização do setor elétrico. E daí eu li um dado sobre o quanto foi importante, na verdade, para esse setor, o programa, a política pública do Luz para Todos, que levou para locais mais longe realmente de centro urbano. Então, é a política pública que foi muito mais importante para o desenvolvimento do setor do que, de fato, a privatização. O mesmo pode acontecer com a questão do saneamento. A gente privatiza pensando numa solução que não vem e quando, na verdade, precisa se pensar em política pública. Eu acho que você já deu a resposta. Exatamente, Thalita, pegando o seu gancho aí, a tentativa de privatização também no setor de saneamento foi também nos anos 90, 98, teve resistência, tá? Aí um outro governo com outra situação ganhou, aí deixou em stand-by essa situação. Mas nos anos 90, no mundo, a privatização do saneamento se desencadeou, sim. Né? Inclusive, né, o Banco Mundial, né, afirmou recentemente, eu acho que em 2014, que a iniciativa privada no setor de saneamento não funciona. Porque, querendo ou não, o investimento vem do capital público. 90% da iniciativa privada que eles pegam empréstimo do capital público, né? E eles têm uma visão do lucro acima de tudo, né? Inclusive, tem uma Assembleia Geral da ONU de 2010, né, que declara que a água é um bem social da sociedade, para todos público, né? É um bem para a vida. E o capital privado, né, como qualquer empresa privada, ele quer saber do lucro e não do social. E o Estado tem esse papel de levar o social. E esses ataques de buscar, né, o saneamento na iniciativa privada não é para levar água para todos, né? Hoje, assim, aproximadamente 5.600 municípios que existem, só 500 dão efetivamente lucro no setor de saneamento. Porque a finalidade acaba sendo cobrar taxa e não levar o saneamento e a água, enfim. E essa questão que você colocou, sem uma política pública efetiva, você não consegue fazer a universalização que tanto se fala. Não, olha, precisamos universalizar, então, peraí, vamos fazer um recorte. País, Brasil, dimensão continental, você tem diversas realidades, né? Sim. Região sudeste sempre foi privilegiada, está praticamente saneada. São Paulo está quase universalizado, tanto capital como todos os municípios que são atendidos pela Sabesp, a gente já está chegando na universalização antes de 2030, que é a meta do Plan SAB. Sim. A gente está caminhando muito bem, obrigada. A Sabesp é uma das melhores empresas de saneamento do mundo, da América Latina, então está aí, é uma empresa pública, né? Sim. Tem capital aberto, mas é uma empresa pública. Mas quando você olha o estado de São Paulo, fazendo um recorte para São Paulo, a gente estende isso para o território nacional. São Paulo não tem uma política pública de saneamento. Quem acaba atuando dessa forma é a própria Sabesp, né? Que faz essa política pública de saneamento efetivamente no estado. Quando você olha em termos de Brasil, não tem. E outra, quando veio o PAC 1 e o PAC 2, eles integraram habitação com saneamento.
Habitação e saneamento têm que andar de mãos dadas, porque como eu urbanizo uma favela? Como é que eu retiro a população lá do fundo de vale? Vamos descer na Baixada Santista, que tem 30% da população morando em favela, palafitas, encostas de morro, fundo de vale. Tá, como é que eu vou levar saneamento para essas pessoas? Sim. Eu não vou levar se não tiver uma política de habitação. Até porque são áreas de proteção de mananciais, tem áreas de proteção APPs, APMs que você não pode entrar. Periferia de São Paulo, você tem ali a Zona Sul, Guarapiranga, Bínigs e outras tantas regiões periféricas aqui, que são áreas de proteção que você não consegue entrar. E se eu não consigo entrar, então quer dizer, eu tenho que tirar a população de lá. Se eu não tenho uma política de habitação, como é que eu resolvo? Vamos para as grandes capitais, Salvador, vamos descendo o Brasil adentro que você vai encontrar situação semelhante. Então, se você não tem políticas públicas que sejam casadas, ou seja, habitação e saneamento, habitação e energia, como você colocou, sim, o programa Luz para Todos. Eu tenho a minha família mora no Piauí. Eu tive parte da minha família que foi beneficiada com esse programa Luz para Todos. Em pleno, era inacreditável saber que em pleno século XXI tinham pessoas que não tinham energia elétrica, sim, ainda. E aí um tio veio aqui em São Paulo comprar fios, cabeamento, porque era muito caro lá, para colocar luz na época que saiu o programa Luz para Todos. Então é a mesma coisa, se você não tem, o governo não está subsidiando para essa população que tem menos capacidade de pagamento, sim, você não vai discutir universalização. E o capital, o sistema capitalista, ele não é filantrópico, ele não está aqui para fazer filantropia. Ai, pobrezinho do pobre, vou levar a aguinha para você de graça. Você consegue conceber isso? Você consegue conceber as empresas de saneamento retirando favela, de fundo de vale, botando na moradia um conjunto habitacional bonitinho com ligação de água? Você consegue conceber? Eu não consigo porque isso não existe no mundo. Sim. E são políticas públicas efetivas de Estado. Ou se a gente tem um governo efetivamente sério, comprometido, eu costumo dizer, aqui sem medo de errar, a Sabesp é uma excelente referência em termos de saneamento. Só que olha o que acontece em São Paulo. Ao invés de você ter um governador que pretende ser candidato no futuro, falar assim, olha, gente, deu certo assim esse modelo. Se eu for presidente, eu vou levar um modelo, sim, que funciona para o país. Não. Junto com a região sudeste, junto com Minas Gerais, fizeram um encontro dos governadores, selaram o pacto de privatizar. E fizeram um projeto de lei, porque o 3261, ele é focado em privatizar a Sabesp, no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E ontem, no debate da comissão, isso ficou evidente, porque os governadores do Nordeste, alguns estavam presentes na comissão ontem em Brasília fazendo esse debate. Quer dizer, então, que você, o deputado que fez o projeto, o Geninho Zuliani, que é paulista, que é do interior de São Paulo, vocês fizeram um projeto que visa a privatização do Sudeste e esqueceram que o Brasil não é só a região Sudeste. Sim. E que as políticas públicas, se elas não forem pensadas de uma forma equânime, se elas não tiverem prevenir equidade social, você vai privatizar a região Sudeste e vai descobrir toda a região Norte e Nordeste, que já é precária em termos de assistência, haja visto o que está acontecendo no nosso litoral, as praias, né? No Nordeste, nesse exato momento. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.